A palavra energia vem do grego. O seu significado original é literalmente trabalho. E a definição clássica de energia é a capacidade de algo realizar trabalho, o que faz com que existam várias formas de energia: mecânica, térmica, elétrica, química, entre outras. No Brasil, a principal fonte da matriz energética ainda é o petróleo. E no que diz respeito especificamente à eletricidade, a fonte hidrelétrica é de longe a mais utilizada no país. Para entender um pouco mais o que isso quer dizer e quais as consequências e caminhos possíveis para mudar a situação, se liga no capítulo de hoje com o tema energia. Há um pouco mais de um século, ter energia elétrica disponível em casa, mesmo nas regiões urbanas, era realmente um privilégio para poucos. Hoje em dia, não ter acesso à eletricidade é que se tornou uma exceção. É praticamente impossível imaginar o mundo atual sem a existência de energia elétrica, e cada país encontrou diferentes fontes e formas para produzir e distribuir essa energia. No Brasil, 65% dela vem das hidrelétricas, que são consideradas fontes de energia limpa, por vir de fontes renováveis. Mas quem já viu o estrago gerado pela construção e operação dessas mega usinas, sabe que de limpas elas não têm nada. É só olhar a destruição da fauna e da flora no entorno pelo alagamento, o impacto, a remoção de comunidades ribeirinhas, indígenas e tradicionais. Foram dezenas de usinas construídas nos últimos anos aqui no Brasil. Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, entre outras. Não é à toa que existe um movimento no Brasil composto por famílias atingidas por essas enormes construções, chamado MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. A coisa é feia mesmo. Talvez em outra escala, de forma descentralizada, talvez assim a energia hidrelétrica pudesse até ser mais sustentável. Mas olhando o cenário atual e as consequências devastadoras desse modelo, é urgente pensar em um projeto de transição energética para o nosso país, que aliás é abençoado, em termos de recursos naturais como sol, água, vento e biodiversidade. Mas eu quero mostrar que existem soluções para geração elétrica sustentável, e uma delas eu uso aqui na minha casa há pelo menos 5 anos, que é a energia fotovoltaica, que vem se popularizando no Brasil nos últimos tempos, apesar da sua existência já ter sido descoberta há cerca de 180 anos. A questão é que o lobby do mercado energético, em especial do petróleo, sempre boicotou o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias na área, justamente por conhecer o potencial. Só para a gente ter ideia, cada metro quadrado de sol que chega aqui tem uma potência de aproximadamente 1.400 watts, mas os melhores painéis atuais só conseguem converter cerca de 20% disso em energia elétrica. A quantidade de energia solar que chega até o nosso planeta num dia é capaz de abastecer toda a demanda energética da população mundial por um ano inteiro. Ou seja, nosso desafio é conseguir aproveitar esse potencial, desenvolvendo tecnologia para isso. O fenômeno fotovoltaico é relativamente simples. Ele acontece quando um determinado material exposto à luz ou à radiação solar produz uma tensão ou corrente elétrica, e é exatamente assim que essas placas, feitas de silício, funcionam. Essa energia produzida é então conduzida por filamentos e pode ser utilizada ou armazenada. Bom, a minha casa foi a primeira de São Carlos a instalar um sistema fotovoltaico conectado na rede elétrica, chamado GridTie. Funciona assim: durante o dia, os meus 9 painéis estão gerando energia, e o que eu não consumo aqui, eu devolvo para a rede e vendo para a concessionária de energia. De noite, quando eu não estou gerando, eu compro a energia que eu preciso, como os demais consumidores. O relógio de medição do sistema é um modelo chamado bidirecional. Ele tem um marcador de produção e outro de consumo. E o leiturista, quando ele passa no final do mês, ele vai anotar os dois. Depois é só fazer a conta. Se eu, por exemplo, produzir ao longo do mês 300 kW e consumir 400, eu pago apenas esses 100 de diferença, mais as taxas e impostos. Se eu produzir mais do que eu consumir, eu fico com um crédito que pode ser usado para abater futuras contas ou outras contas que tenham o mesmo CPF ou CNPJ vinculado. É um sistema interessante que dispensa o uso de baterias, que inclusive são um fator limitante, um problema ambiental, porque as opções disponíveis são caras, que é o caso das baterias de lítio, essas que estão nos celulares e notebooks,
ou pouco sustentáveis, que é o caso das baterias estacionárias de cádmio, que depois de um certo tempo viram um resíduo difícil de descartar. Além das placas fotovoltaicas, o sistema tem também um inversor, que recebe a corrente contínua que vem das placas, que estão ligadas em série, e transforma ela em corrente alternada, que é o tipo que a gente usa nas tomadas residenciais. A nossa conta de energia ela passou de aproximadamente R$ 400 por mês para 50. Hoje, a gente produz quase 70% da energia consumida numa casa com 5 pessoas aqui mesmo, utilizando esses 9 painéis. O investimento inicial custou cerca de R$ 17 mil e já está praticamente pago. A vida útil das placas é de aproximadamente 25 anos. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: o Brasil é abundante em sol, é rico em silício, que é o principal material das placas, e tem mentes brilhantes capazes de desenvolver e aprimorar essa e outras tecnologias que poderiam mudar radicalmente a vida da população. Então, por que isso não acontece? Mas, por enquanto, o importante é saber que existe solução e tem gente por aí mostrando que é possível.